Salve Corinthians, salve galera do Timão, rapaziada, o que o Wesley tá jogando não é comum, é fora do normal e tem mais a evoluir, hein? Ele vai evoluir ainda mais, pessoal, e já estão chegando propostas. Pessoal, é o seguinte, mais de 30 milhões. Se Augusto Melo vender o Wesley por menos de 30 milhões de euros, aí é loucura, é muita burrice. O Wesley vale mais de 30 milhões, pessoal. Quem é? Augusto Melo. Um que é para ser vendido por 25 milhões de euros é o Breno Bidon. O Bidon vende por 25, o Wesley é mais de 30. Eu quero saber de você, pessoal. Você venderia o Wesley por menos de 30 milhões? Comente aí. Para ser sincero, eu não venderia nem agora. Mas vai ser difícil, pessoal. Vai ser difícil segurar ele nessa janela de meio de ano. Eu deixaria ele por mais 2 anos aí. Mas a gente sabe como é o futebol e sabe como está a situação do Corinthians. O Corinthians tem 5 dias. 5 dias para pagar uma dívida de 27 milhões de reais com um empresário aí que me fugiu o nome agora. Tem 5 dias para pagar esses 27 milhões. Imagine aí. Olha como é que tá a situação do Corinthians. Pessoal, comente aí e fortalece com like porque, 2 vitórias seguidas. Sábado é o Fortaleza e vamos vencer esse jogo para embalar. Vamos embalar e chegar lá no Maracanã contra o Flamengo, lá por cima e derrubar o Tite lá no Maracanã. Pessoal, comente aí e fortalece com like, beleza? Vamos pro vídeo. No primeiro comentário, o Corinthians precisa ter um coletivo mais consistente para que, eventualmente, pensando no time de ontem, o Romero decida jogos, o Mosquito decida jogos, o Garroto no outro dia decida jogos, que no outro dia o Bidon decida jogos, que no outro dia vai o zagueiro ali, o Félix Torres faça o seu gol de cabeça. Precisa de um time. Não dá para olhar para o Wesley e falar, olha, carrega esse time. Nos últimos 2 jogos, ofensivamente ele fez isso. Ele foi, como gosta de dizer o Bubu, o fator desequilibrante do time do Corinthians, tanto na vitória contra o Fluminense para fazer gols, quanto ontem no jogo contra o América. Exigir isso do Wesley não é justo com ele. Como também não seria justo se eu não dissesse que ele foi, de longe, o melhor jogador da equipe no jogo contra o Fluminense e ontem o melhor jogador com a bola da equipe, porque o melhor jogador foi o Carlos Miguel. Então, os números falam por si, nesse caso, eles explicam muito bem a atuação do jogador que tem o drible, que tem uma coisa que me chama muito a atenção. O Corinthians teve alguns atletas, ainda tem, nesse momento de turbulência, com muito problema de confiança. Né? Eu gosto sempre de citar o Yuri Alberto, que, para mim, confiante é um jogador, sem confiança é outro jogador. Não pode jogar. Né? Quando ele jogou assim, um centroavante de fato, ontem. Esse menino não tem nenhum problema de confiança. Nenhum. É impressionante, né? Vai para cima, erra, vai para cima de novo, tem personalidade, né? Então, assim, só elogios. Porém, eu não vou cobrar dele, eu não acredito que ele fala isso em 35 rodadas do Campeonato Brasileiro, em 32 rodadas do Campeonato Brasileiro, em todos os jogos de mata-mata. O Corinthians precisa que o time jogue mais e que o Wesley mantenha esse nível para, eventualmente, ser o jogador que tem sido nessas 2 partidas. Ô Zé, você falava sobre o Wesley, e aí eu vou usar aqui o que disse o Birner. Claro que a expectativa é de um menino, mas para ele não vai jogar todas nesse nível, mas você falava que é uma preocupação que o Corinthians tinha poucas jogadas alternativas. Ontem parecia, né, Pedro? Então, é bola no menino e vamos esperar o que vai acontecer. Sim, por isso ainda mais uma coisa. Então. Ainda mais quando não tem o Garro, né? Porque o Garro, normalmente, quando o Garro joga, o Garro vai buscar a bola dos pés dos 2 volantes e faz essa bola chegar até o Wesley. É muito difícil, é muito complicado. O Corinthians precisa ter, por exemplo, um centroavante para segurar um pouco mais a bola, para você ter a aproximação dos meios. Só uma coisa, essa é uma curiosidade minha. Ontem o Romero saiu muito pela direita também, né? Sim. Gustavo não foi característica, não tem jeito. E alguém entrando na área. Você acha que esse time do Corinthians, do jeito que ele está sendo montado, que é um time de mar muito mais forte quando ele pressiona a saída de bola, perde a bola, recua, mas não é um time de ter a bola. É um time muito mais direto, né? Que tem muito mais a ver, inclusive, com o trabalho do técnico no Cuiabá. Exatamente é o Cuiabá, é isso? Você acha que esse time tem que ter um centroavante? Depende, Biner, porque nem todos os times vão... de origem, tô falando. Mas o que eu acho é o seguinte, que nem todos os times vão proporcionar ao Corinthians o que ele fez contra o Fluminense. Tem time que vai dar o chutão e vai jogar a bola pro Corinthians e vai recuar. Principalmente em Itaquera. Entendeu? Então, isso tudo vai influenciar como diz o Bubu, na performance. Porque eu não tenho a resposta, tá? Por isso eu estou perguntando. Que vendo o time eu ainda não sei. Sim, mas eu acho que você tem que ter pelo menos as suas referências.
um zagueiro que vai ser o cara que vai orientar a zaga, que vai orientar posicionamento de lateral, um zagueiro que vai poder te ajudar em posicionamento do volante, do primeiro volante, ou o meia, ou o cara que está ali no meio para poder ser esse cara também para fazer esse elo do meio campo ao ataque, e no ataque um centroavante, que você pode jogar essa bola e muitas vezes o cara segurar, esperar. Eu sempre dou esse exemplo. A característica do time do Corinthians hoje era para um centroavante como o Caleri, que briga com o zagueiro, segura essa bola. Por quê? Porque você tem limitações. Mas ele tem esse jogador no elenco? Não tem. Não tem. Por isso a pergunta. Não tem. O Yuri Alberto tem outra característica. E o Yuri Pedro Raul, Alberto, para mim, não E ele consegue tem fazer. mexido lá, né? O Yuri Alberto é o cara de como diz o Bobo, Atacar o espaço. ataca o espaço futuro, tal. Então, quando ele não tem, não tem essa possibilidade, ele tem as suas limitações técnicas. E aí não adianta, a bola vai bater, vai voltar, vai bater, vai voltar, e você não consegue. O ano passado, observando os jogos, muitas vezes, por exemplo, o Renato Augusto pegava na bola, ele olhava para frente, ele vira e tocava atrás. Ele não tinha o que fazer. Né? Então, acho que essa equipe do Corinthians eles precisam entender, não só o treinador, acho que a parte do treinador, né? Olha, vem cá, Fabinho, eu preciso de um centroavante que segure um pouco mais essa bola, que seja mais brigador, eu preciso de um meio-campista aqui que possa ajudar um pouquinho mais o Garro quando ele não puder jogar, quem é que vai jogar no lugar dele? Entendeu? Como é que vai ser montada essa defesa? Com 4, com 3, uma linha de 3, com 2 alas? A gente precisa ter essa discussão para ir atrás de determinadas peças. Apesar de ontem o time não funcionou. O time ganhou por causa do goleiro. Tá? Vamos ser bem diretos assim, é mérito. Mas sabe só uma coisa que me chamou a atenção? Sim. Porque a ideia, ela me parece boa. Principalmente se você tiver o Garro. O Bidon joga um pouco mais recuado do que jogou ontem, se você tiver o Garro, obviamente, né? Faz um segundo ali, né? Quando você tem o Mosquito do lado direito, o Gustavo, e do outro lado o Wesley, você tem velocidade de ambos os lados. E o Romero é um jogador que pelos lados também ajuda, também fecha. Então o time pode ganhar mais força de marcação e pode ter velocidade de contra-ataque. E aí, para mim, a questão é, quando você contra-ataca, não é você ter um centroavante ou não ter um centroavante. Você não vai ter isso que você falou da bola longa para parar o jogo. Mas com quantos jogadores o Corinthians vai chegar na área quando tiver o contra-ataque? 3. Para finalização. 3. Não, precisa de mais. 3. Aí porque são os 3 de velocidade. Desculpa, essa é a questão. Não, mas o papo tá bom, o papo tá bom. Tem duas coisas pra mim. Você falou isso de quando você pega a bola pra acelerar. Sim. E mais que isso, muitas vezes o que você pede pra fazer sem bola, quando você pega a bola até pra atacar com a bola, não só atacando o espaço de Deibabu, não só passar em velocidade, pra parar, girar e tal, em todos os momentos o Corinthians tá em desvantagem. Se ele fecha pelo lado, nunca tem um 3 contra 2 do Corinthians. Se ele tá por dentro, nunca tem um 3 contra 2, um 4 contra 3. Mas com o Garro pode ter. Eu já vi não ter. Não, eu já vi não ter. Eu já vi não ter. O Garro, ao contrário do que se pensa, o Garro é um cara que ele às vezes dá uma falsa sensação de participar muito do jogo, porque ele erra muito. A bola muitas vezes bate e erra. Ele tá tentando. Mas não é que ele participa com efetividade muitas vezes. Mas é porque o coletivo não tá encaixadinho, né? Tudo bem, mas a amostragem que eu tenho do Garro hoje é essa. Para mim é um jogador que erra muito ainda. E eu não consigo ver exatamente, porque com o Garro vai chegar no 4 contra 3 por dentro, vai chegar 3 homens ali triangulando. Eu acho que tem problema para mim de sair em velocidade e de quando tem a bola também. O Garro não tem, porque não tem trabalho para você. Isso aí é trabalho, trabalho. Você está sempre chegando... Como é que se dá o jogo hoje de espaço muito truncado? É você gerar superioridade. Sim. No bloco que está sendo jogado. Eu não vejo isso no Corinthians. Não existe dificuldade. Ninguém falou ainda do Coronado. Mas Essa nova bandeira? Não, porque... A gente vai lá, você tá com dor no tendão hoje? Hoje não. Tá bom. nós vamos falar disso já também. Sabe o que eu ia falar? Arremata aí, pra gente falar do rapidinho. Criou-se aquela ideia do jogo contra o Fluminense, né? 3-0 e tal, mas eu acho que foi a característica do Fluminense que ajudou o Corinthians a encaixar o seu jogo. Porque o Corinthians pressiona, o Fluminense teve aquela... E aí é um jogou uma mérito, rotação em relação ao Fluminense, jogo físico, então, pelo amor de Deus. Mas é um mérito do Corinthians em relação a isso, é um mérito do Antônio também em relação a planejar a questão do posicionamento, onde você pega, quando você pressiona, quem é o jogador que vai se posicionar para fazer a marcação. Isso aí é méritos do Corinthians. Mas a gente não pode se basear o Corinthians contra o Fluminense para o resto da temporada. Porque nenhum time é igual ao Fluminense. É verdade. Nenhum time é igual ao Fluminense. Então ele precisa entender que ele vai ter que construir um time que saiba jogar futebol, porque vai ter uma hora que os times vão entregar a bola para o Corinthians jogar. Perfeito. Esse é o acho que é o grande desafio do Antônio nesse momento. Zé, quantas entrevistas... Kaká tá bem, né? Tá bem. Um tempo atrás a gente tava assim, o Corinthians nesse momento é Garro e mais 10. A única coisa boa que pode acontecer no Corinthians é o Garro. O Kaká aí já veio o Wesley.
O Kaká faz Uma um jogo com belíssima gol, novidade. tal, É um no bom tal. jogador. No Atlético ele E tava ele, jogando e ele bem. deu uma entrevista ontem que chamou muito a atenção. Vamos acompanhar e depois você vai comentar, Bubu. Olha lá. Kaká A gente com trabalha muito bola parada, né? Então a gente já sabe meio que onde que o batedor vai tentar colocar a bola. Lá ele. E O que está rindo aí? Você viu o que ele falou? Eu vi. Põe de novo, é que você não prestou nenhuma atenção. Quinta série. a gente trabalha muito bola parada, né? Então a gente já sabe meio que onde que o batedor vai tentar colocar a bola. Lá ele. É um treinamento, a bola parada assim, é repetição. Exato, Edu. A maldade, Mas a marcação na na sua bola. Tá na minha cabeça. cabeça. A maldade tá na Seriedade. sua cabeça. Bola aérea que a rapaz. gente tá Pô, falando. É bola, é a quinta Treinamento. série. Quem Não foi sou eu, é o roteiro. Você apurou- Tá aqui você no apurou quem roteiro. deu essa risada Não aí? sou eu que coloquei, não. Tá no roteiro. Quem deu essa risada Opa, aí? vídeos. Vídeos. Quem foi que deu essa risada aí? Alguém. Eu queria lembrar que o Kaká mais famoso também no começo era Ah, não. Ele vai Kaká, falar de São Paulo. E eu, O último jogador brasileiro eleito melhor do Chega mundo. de São O Paulo. só último uma jogador coisa, eleito. um dos meus grandes méritos como jornalista, eu fui o responsável pela consagração do Kaká com K. Sabe Meu Deus. Vídeos. Conta essa Sabe história. que o Bubu Por fala? que o Kaká... O último capitão da seleção brasileira é Passou a base de ser São com Paulo, K. o último brasileiro eleito melhor do mundo é da Minha base de São causa. Paulo e o Casimiro, colecionador de títulos na base de São Paulo. Ah, viu o tricolor. Por que o Kaká... Ainda hoje o tricolor Grande paulista. coincidência. Vídeos. São Oi, Paulo Zé é grande Elias, demais. beleza? Tudo bem? Tudo bom? Meu parceiro, aí, pessoal do F90, aqui quem fala é Stefano Profeta, aqui almoçando. Bubu, uma coisa, você só fala do Flamengo, mas quem na verdade vai disputar todos os títulos é... O porco! Corinthians 2, América de Natal 1. Um time da Série A e um time da Série D, quarta divisão do futebol brasileiro, mas que em campo não reproduziram essa diferença, essa distância. A gente tem que entender alguns contextos. É claro que se você quiser olhar o pote meio vazio ou meio cheio, se você olhar o meio vazio, você vai entender que falta muito ao Corinthians para se estabelecer na temporada, que não pode sofrer diante de uma equipe que está na Série D do futebol brasileiro. Sofrer mesmo, obrigando o seu goleiro a fazer grandes defesas e nem sempre ele vai conseguir, com bolas na trave, com gol anulado. Cara, o América de Natal atacou o Corinthians, gerou desconforto e chegou sempre ou invariavelmente com muito perigo. Isso liga um sinal de alerta. O Corinthians teve problemas defensivos e problemas na criação também. Sem o Rodrigo Garro, acabou sofrendo nessa questão. Mas, felizmente, né, pro Corinthians, tem um menino que está surgindo aí e que merece mais atenção. Sei que a gente olha muito pro Wesley. O Wesley é um atacante que está cada vez mais amadurecendo, está cada vez mais se afirmando. É natural isso. As propostas estão chegando. É muito difícil segurá-lo na metade do ano. E se o Augusto cumprir aquilo que prometeu, vai vendê-lo, mas por um bom dinheiro. Senão vai segurar o garoto um pouco mais. E eu sei que o Wesley ele atrai mais holofote, mas precisamos falar de Breno Bidon. Precisamos falar. Esse moleque que foi destaque do Corinthians já na Copinha, ele chega no profissional do Corinthians como gente grande. E inexplicavelmente é preterido em detrimento ao Fausto Vera em alguns jogos. Isso o Antônio Oliveira tá carimbado aí como um dos equívocos dele nesse começo de trabalho. Mas felizmente, ele reconsiderou isso e desde a última partida vem colocando o Breno Bidon dando sequência para ele. Porque ele tem que jogar. Ele é muito bom jogador. Ele dá a dinâmica do meio-campo do Corinthians e na ausência do Garro, não foi o Paulinho que foi esse armador. O Paulinho funcionava horas para construir o jogo lá de trás, horas como um atacante, pisando na área, bem estilo Paulinho que a gente conhece, até por característica. Paulinho não é um armador. Ele pode ser um cara que conduz o jogo, que cria algumas jogadas, mas ele é o cara que vem puxar o jogo de trás e também o cara que pisa na área, aparece na área como elemento surpresa. O Bidon não. O Bidon é um cara que dá dinâmica para o meio campo. Ele aparece para receber, ele dá um passe infiltrado, ele pisa na área, ele faz um gol dessa maneira. Na grande jogada do Wesley, ele faz um gol pisando na área, um gol... Olha, o Wesley cruza ali para trás, ele dá um taquinho meio que por elevação na bola para tocar para o fundo da rede. Gol de gente grande. Bidon está pronto para ser titular, para ser um jogador importante nesse time do Corinthians. Ele só tem a cara de criança, assim, né? Que você olha para ele, parece uma criancinha jogando no meio de adultos. Mas ele tem futebol de gente grande. Mas eu falava de que você pode olhar
pelo prisma de que realmente o América de Natal deu mais trabalho do que imaginávamos. E aí você tem que entender que o Corinthians, vou fazer essa ressalva, de que o Corinthians ainda está em reformulação, ainda está em reconstrução, o Antônio está tentando achar um time ainda, sim, isso ainda está acontecendo, ele tinha o desfalque do Garro, e ao mesmo tempo você tem que entender que o adversário jogava em casa no jogo da vida, né? Os caras deram a vida para jogar contra o Corinthians, começaram numa volúpia muito grande, depois o Corinthians equilibra um pouco as ações, termina o primeiro tempo, os caras vêm num amasso para cima do Timão, e aí o Carlos Miguel segura o resultado ali no finalzinho do primeiro tempo, vem o segundo tempo, aí tem bola na trave, tem não sei o quê, mas o Corinthians se impõe e tem a força para virar o jogo. E depois ainda foi trocação, né? Só que aí no finalzinho do jogo o América começa a perder até no aspecto físico, né? E aí o Corinthians meio que controla a partida. Mas era natural que isso fosse acontecer, os caras jogando em casa com o apoio da torcida, sabendo, né, da dificuldade do jogo e que tem o jogo da volta na Neoquímica Arena, você vai em busca do resultado para tentar fazer o máximo possível dentro da tua casa e levar alguma vantagem que seja para o próximo jogo, nem que seja um empate, para tentar, né, botar um ônibus, estacionar um ônibus na frente da área e levar para pênaltis. Era o objetivo do América de Natal. E eles não conseguiram. Mesmo assim, agrediram, ameaçaram, e aí você pode olhar das duas formas. Eu me preocupo um pouco, porque mesmo os caras jogando tudo isso e tudo mais, todo esse contexto, eles chegaram muito mais do que deveria. Mas, ao mesmo tempo, preciso entender que também do outro lado tem um adversário que quer ganhar um jogo, né? Acho que você pode olhar das duas maneiras. Eu acho que você consegue ser um pouco equilibrado na análise e pensar o seguinte: bom, tá bem, tem o fato de que temos um goleiro para isso, né? Lá estava o Carlos Miguel, mas, ao mesmo tempo, vamos apontar aqui, fazer alguns apontamentos aqui e provavelmente isso será plano de análise para o Antônio Oliveira corrigir a partida. Tem que lembrar também, Chico, que o Corinthians estava desfalcado, né? O Corinthians estava bastante desfalcado, mas esses apontamentos são quais? Bola aérea na nossa área, nossa defesa não pode estar levando tantos gols em bola aérea. Precisamos de laterais, tanto esquerdo como direito, e ainda precisamos de zagueiro. Assim que abrir a janela de contratação, o Augusto Melo tem que ir lá, pontualmente, com o dedo em cima, trazer jogadores pontuais. Não fazer igual fez com Coronado, que não joga, Diego Palacios, que não joga. Pô, esses caras aí, o Coronado ganhando 2 milhões por mês pra ficar no banco. Que banco? Nem banco ele tá indo, é só machucado, qualquer dozinha o cara reclama. O Corinthians precisa repensar muita coisa. Pessoal, usa aí o espaço de comentário para dar a sua opinião. E não esquece, hein, fiel. Sábado é o Fortaleza, então já, se inscreve no canal e fortalece com like aí. A meta é 1000 likes. Vou ver se você é corintiano agora. Representa a fiel aí e vai.